Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do Duque Tricolor. Dessa vez falando sobre as últimas 5 partidas de cada outro dos times que estão justamente lutando contra o rebaixamento. Eu não peguei ali a parte do Corinthians, até porque eu acho que o Corinthians vai ser mais difícil do que nunca cair. Mas eu quero realmente pontuar ponto a ponto sobre isso tudo, sobre cada um dos times que está na zona de rebaixamento. Então, tudo abaixo do Corinthians pode ser rebaixado ainda esse ano, tá bom? Eu acredito nessa parte. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar algum dia. Bom, eu fiz esse vídeo aqui primeiramente, né, pra conversar com vocês, que realmente as views estão muito baixas. Não sei se o YouTube está retendo alguma coisa assim, desse tipo, mas de fato as pessoas estão um pouco vendo. Até eu acho que por conta do atual momento do Fluminense. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente conversar e discutir sobre isso tudo. Eu peguei aqui todos os times e eu vou pontuar um a um, tá bom? Então vamos nessa, porque a gente vai fazer bastante situação para ver se realmente a gente tem que. Eu vou até fazer uma coisa. Eu vou pegar, antes de qualquer coisa, eu vou anotar aqui com vocês a situação assim, a situação atual de momento é essa aqui, ó, da parte, deixa eu ver aqui, essa situação aqui é atual de momento, tá? O Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma, Juventude e Bragantino. Você está pensando pelo lado da baixo da tabela, tá? De cima da tabela a gente não vai pensar hoje, tá? A análise é do rebaixamento, tá? Bom, esquece. Vamos colocar aqui, ó. Então, a gente tem todos os times aqui, ó. Quem eu acho que pode ser rebaixado? Do Grêmio para baixo. Sendo que nós já temos 2 rebaixados. Cuiabá e Atlético Goianiense estão rebaixados para mim. Até porque são 5 rodadas, 15 pontos. 15 pontos mais 29. Só se ele ganhasse de tudo. E eu acho difícil. Seria 39. Seria 44. Muito difícil. Muito difícil o Cuiabá. Então Cuiabá e Atlético Goianiense para mim já estão rebaixados. Então não estou tocando em conta. Então vamos nessa. Então a gente tem. A gente vai falar sobre o Bragantino. Vamos escrever aqui, ó. Bragantino. O último que ele vai colocar vai ser o Fluminense. Juventude. Criciúma. Atlético Paranaense, né? Eu só colocar só Atlético. Vitória. Grêmio e Fluminense. Tá? Vamos nessa. Vamos pontuar aqui a situação toda. Novamente, esquecendo todos os outros times ali no campeonato. Bom, vamos entrar no Bragantino primeiro. Bragantino joga contra o São Paulo. Pega o Inter lá na casa do Inter. Joga contra o Cruzeiro em casa. Pega o Atlético Paranaense. E pega o Criciúma em casa. Na minha concepção, o Bragantino tem total oportunidade de empatar com o São Paulo, perder pro Internacional, vencer do Cruzeiro, perder pro Atlético Paranaense e vencer. Então temos 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Então a gente tem aqui 2 vitórias, 2
empates e uma derrota. Tá certo isso? Totalizando 3, 6, 8 pontos. 8 pontos. Esse daqui é bom pra gente identificar. 8 pontos. Ou seja, ele de 36 vai para 44. 44 pontos. Eu tô pensando de cada um a cada um, eu sei. Ah, mas perdeu pro Atlético Paranaense. Beleza. Entendeu? Tô fazendo ponto a ponto. Saindo do Red Bull Bragantino, indo para o Vitória. O Juventude, quer dizer. Grêmio e Juventude, o Grêmio ganha. Juventude Cuiabá, Juventude ganha. Atlético Mineiro Juventude, Juventude perde. São Paulo Juventude, São Paulo ganha. Juventude Cruzeiro, Juventude ganha. Ou seja, 2 vitórias e 3 derrotas. Então, aqui eu coloquei 2 vitórias e 3 derrotas. Totalizando 6 pontos. Ou seja, estaria com 30. Não, seria 30 e. Seria 43. 43 pontos. Então aqui temos 43 pontos. Vamos com calma. Então a gente tem aqui 43 pontos. Criciúma. Criciúma empata com Vitória, perde pro Fluminense, perde pro Corinthians, perde pro Flamengo e perde pro Bragantino. Ou seja, temos então um empate e 4 derrotas. Então, Criciúma temos um empate e 4 derrotas, totalizando 1 ponto, que é no total de 38 pontos. Então, Criciúma 38 pontos. Atlético Paranaense. Tá? Vamos ver aqui o total de vídeo. 7 minutos. 7 minutos. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense. Atlético Paranaense ganha. Bahia, Atlético Paranaense. Bahia ganha. Atlético Paranaense, Fluminense. Em tese, o Atlético Paranaense ganha. Então, 2 vitórias. Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense ganha. 3 vitórias. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro ganha. Ou seja, 2 vitórias, 3 vitórias e 2 empates. Então, temos aqui 3 vitórias e 2 empates. 3 vitórias e 2 empates. Totalizando 9 pontos. Que fica no total 37 mais 9, 45. 45 pontos. Vitória. Pô, já tem o Juazeirense aqui do nada. Que é isso? Já tem Campeonato Baiano aqui, mas beleza. Criciúma e Vitória. Vitória ganha. Botafogo e Vitória. Vitória perde. Vitória e Fortaleza. Vitória perde. Vitória e Grêmio. Vitória empata. E Flamengo e Vitória. Vitória perde. Ou seja, o Vitória ele perde 1, 2, 3. Empata 1 e ganha 1. Ou seja, Vitória perde 3. Então ganha uma vitória. 1 empate e 3 derrotas, totalizando 4 pontos, que é
42 pontos. 42 pontos. Grêmio. Juventude, Grêmio ganha. Cruzeiro e Grêmio empata. Grêmio São Paulo, Grêmio vence. Vitória e Grêmio empata. Grêmio Corinthians empata, ou seja, 3 empates e uma vitória e uma derrota. Tá, e 2 vitórias. Ou seja, 2 vitórias e 3 empates. Tá certo isso? Tá. 2 vitórias e 3 empates. Totalizando 2, 6, 9. 9 pontos. Com isso seria 30 e... Seria 40 e... 48. 48 pontos. Por fim, Fluminense, que é o que a gente quer saber. Fluminense e Fortaleza. Fluminense ganha. Fluminense e Criciúma. Fluminense ganha. Atlético Paranaense e Fluminense. Fluminense perde. Fluminense e Cuiabá. Fluminense ganha. E Palmeiras e Fluminense. Palmeiras ganha. Ou seja, 3 vitórias e 2 derrotas. Então, 3 vitórias e 2 derrotas. Totalizando 9 pontos. E vai estar com 40 e... Vai estar com 45. Não, 46 pontos. 46 pontos. Deixa eu ver aqui. Então dá 46 também pro Atlético. 46 também aqui. 46 pro Atlético. Resultado final. Agora vai colocar aqui um monte de trocinho pra gente entender melhor isso. Dos 4 últimos, né? Pra gente ver se tem essa situação de zona de rebaixamento. Declarando tudo normal naquele viés. Os 4 últimos, a gente sabe que... Só quero ver aqui, ó. 1, 2... Tá. 3, 4. Aqui temos o Atlético Goianiense, o Cuiabá. A gente tem então, qual que tem menos ponto? Criciúma. E com 42, né? Até pior do que o Criciúma, até melhor do que o Criciúma. Vitória. Tá? Esse será o meu final G4 pro final do ano. Deixa eu ver aqui. Não, tem um Juventude. Tem um Criciúma. Juventude com 43. Bragantino com 44. Atlético Paranaense com 46. Vitória com 42. Grêmio com 48. Fluminense com 46 pontos. E aí a gente tem que saber o seguinte. O Flamengo, só para falar aqui, o Flamengo ganhou essa vaga da Libertadores. Logo, isso aqui vai aumentar em apenas 1 ali. Então vai ficar 5, vai virar G5. Ou seja, o Internacional vai ser o escolhido ali para a zona de Libertadores. Depois disso, o São Paulo e o Cruzeiro vão jogar.
vão ter ali. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro dá mais um ponto, então, ou seja, temos pelo menos mais 2 vagas a mais ali. Então esse aqui é o meu Z4. Então só para a gente colocar aqui Z4. Agora a gente vai ver justamente aqui mais 2 vagas. Ou seja, o Grêmio já tem a vaga dele. Então aqui teremos aqui agora o nosso último ponto, a Sul-Americana, né? Que é importante falar sobre isso. Sul-Americana. Temos que ter 2 candidatos com mais pontos. E o que eu coloquei foi que o Atlético Paranaense e o Fluminense vão para a Sul-Americana, que é o que se entende aqui. Ou seja, porque um está com 44 pontos, o outro está com 42. Então, tecnicamente, além de Grêmio, você vai ter o Atlético Paranaense para o Atlético, eu vou colocar o Atlético assim, e o Fluminense como sul-americano. Você vê, só para falar aqui, um destaque aqui, eu errei em alguma coisa? Eu menti em alguma análise minha? Tipo, vamos pegar o do Fluminense. Eu menti que, por exemplo, o Fluminense ele perde para o Atlético Paranaense e perde para o Palmeiras, mas ele ganha todos os jogos dele em casa? Como, por exemplo, diversas vezes o Fortaleza perde para o Fluminense na casa do Fluminense. Então eu não menti. Se o Fluminense perder, ficar com 1 ponto. O que acontece se o Fluminense ficar com 1 ponto? Aqui, ele vai ficar com 7 pontos. Vamos dizer agora, vamos fazer a hipótese de que o Fluminense empata com o Fortaleza, tá? Então o Fluminense empata com o Fortaleza. Então aqui não é mais 3 vitórias. Aqui são mais 2 vitórias. 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, somando 7 pontos. Ou seja, vai para 46. Mesma pontuação do Atlético Paranaense. Virou para 44 pontos. 44 pontos é no Bragantino, porém o Bragantino tem menos, tem saldo, e aí a gente tem que ver o saldo de gol. Vamos ver aqui o saldo de gol. O saldo de gol do Bragantino é de -6 e do Fluminense -8, ou seja, estaria entre Fluminense ou Bragantino, tá? Essa última vaga para a zona de classificação. Tô mentindo em alguma coisa? É isso que eu quero. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês no final, tá? Essa última análise aqui minha. Eu tô mentindo em alguma coisa? Você vê, por exemplo, o Bragantino ganhando vários? Não. Eu acredito que o Bragantino vai ganhar 8 pontos, que vai ser muito ponto. Eu acredito realmente que o Fluminense, que o Juventude vai ganhar 2 e vai perder 3. Eu acredito que realmente o Criciúma vai ser o cara que vai ser derrotado por todos. Até porque, olha só o que o Criciúma vai pegar, cara. O Criciúma, coitado, né? Pega o Fluminense, vai perder. Pega o Corinthians, vai perder. Pega o Flamengo em casa, vai perder. Pega o Vitória em casa, que precisa muito, vai perder. E você vê que o Vitória, eu coloquei ele ganhando, ó. Vitória, ganha, perde. Ganha, perde. Perde. Ganha, perde. Ou seja, 3 vitórias e 2 derrotas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui 3 vitórias e 2 derrotas. Não, eu coloquei 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Tá certo isso? Perde pro Flamengo. Perde pro Botafogo, 2. Perde pro Fortaleza, 3. Empata com o Grêmio e ganha do Criciúma. É isso que é a minha opinião, tá?
Temos total condição justamente de ir para a Sul-Americana. É claro que a gente vai ter que torcer pro Cruzeiro. O final da Sul-Americana tá vindo também aí, só para falar aqui. Final Sul-Americana. Vai ser dia 23. Um dia depois de a gente jogar. A gente tem que torcer pro Cruzeiro. O que acontece se a gente torce pro Cruzeiro? O Cruzeiro ele vai adiante. Ele se coloca com. Ele tem vaga na Libertadores. E isso aumenta o número de vagas na Sul-Americana, porque ele não pode jogar a Sul-Americana. Ele é obrigado a jogar a Libertadores. Ou seja, do G5, que na história já é G5, porque o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e tem direito a ir para a Libertadores. Vira G6 por conta do Cruzeiro. Por conta do Cruzeiro. E tudo que é amassado para baixo vai sendo mais para baixo ainda. Ou seja, o Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Cruzeiro e por exemplo, e o Botafogo se ganhar, ele joga a próxima troço, ou seja, que ele vai ganhar, ou seja, ele coloca mais uma situação. Mas se o Botafogo perder, também tanto faz, até porque o Atlético Mineiro ele tem essa vaga e ele entrega essa vaga pro próximo, ou seja, de G4 vai virar G5 porque o Flamengo ganhou, vai virar G6 porque o Botafogo, o Atlético Mineiro ganhou, nesse caso, e se o Cruzeiro ganhar vai virar G7, ou seja, a gente tem 7 vagas mais 2 de pré-libertadores, temos 9 vagas, 9 vagas, sendo que tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 times para jogar. Então seria da 9 ao 15. Ao 15. 15. Ou seja, na minha concepção, vamos lá. Ou versus. Tá? Ou versus. Tá? Só para finalizar aqui, a situação final é... Até coloquei aqui a grandão. Tá certinho? Tá. Não sei porque virou assim, mas tudo bem. Não quero isso e... 12. Mas só para finalizar aqui, na minha concepção, o Cruzeiro ganha e coloca Grêmio, Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino para jogarem a Sul-Americana, na minha concepção. E aí do 15, o 16 não joga nada e o restante é tudo rebaixado. Pode ser. Essa que é a minha opinião, tá? Discorda de alguma coisa? É só uma análise profunda sobre isso, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o treino para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Então já é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Já falei, então falei de Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento, jogos, tudo eu mostrei pra vocês aqui na tela, ok? Saudações tricolores, até a próxima, valeu, guerreiro tricolor!